No município de Climane persiste a polêmica em torno do alegado desvio de cerca de 86 milhões de meticais. A vereadora de Administração e Finanças justifica o caso como erro na elaboração de relatórios. Porém, a oposição formada pela Frelimo e MDM exige esclarecimentos e aponta que o valor pode ter sido usado para custear as constantes viagens do edil, tanto no país como no estrangeiro. Este é o assunto que vamos acompanhar nesta reportagem. Para mim, posso dizer, já passam mais de 5 anos desde o mandato do MDM até agora, nós nos reunimos com o presidente. O caso do suposto desvio de fundos para suprir despesas pessoais do edil de Climane veio ao público após a análise do relatório da conta de gerência de 2024. Ao cruzar os dados, membros da Assembleia Municipal identificaram uma diferença financeira estimada em 86 milhões de meticais, levantando suspeitas da má gestão e possíveis desvios do Tesouro Público. Estas fraudes todas foram despolitadas durante a primeira sessão ordinária, quando alguns membros associaram as frequentes ausências do edil em viagens internacionais ao eventual uso indevido dos recursos, fato que custou caro para Manuel de Araújo, onde os membros da Assembleia, incluindo a bancada da Renamo, onde o edil milita, teriam chumbado o plano de governação sob a alegação de não existirem clarezas, ou seja, haviam lacunas inexplicáveis no relatório e conta gerência de 2024, pois estes dois documentos divergiam dos dados. O que aconteceu nos primeiros documentos que foram reprovados, da nossa parte foi uma falha ou foi falta de atenção na elaboração dos próprios documentos. O que acontece é que os colegas, ou as outras variações, olharam para a parte que diz respeito à planificação de uma receita, não é? E colocaram aquele valor planificado como se fosse a receita coletada. Então, como fomos fazer a reverificação dos documentos, fomos ver que, afinal de contas, haviam colocado o valor que foi planificado para arrecadação em cada variação e colocaram como se fosse a receita arrecadada. A outra situação aconteceu com a variação dos mercados e a fiscalização na altura. Como os mesmos exerciam praticamente as mesmas atividades, no relatório reportaram a mesma receita que foi coletada naquela rúbrica. Então, isso dobrou ainda mais o valor das receitas. E tivemos a situação também da empresa municipal de saneamento, que ao invés de canalizar aqui o relatório na variação, que era para compilar junto com o relatório global, enviou diretamente à planificação, o relatório. Então não constou do nosso balancete como variação das finanças. Então houve também esta situação de ter receitas da IMUSA que não fizeram parte daquele que foi o relatório da variação de finanças. Por isso que tivemos aquele valor tão grande como diferença, que depois coletou-se como foi desvio de fundo, quando na verdade foi duplicação dos valores reportados nos relatórios de vários setores, assim como o valor que foi planificado, que subentende-se que foi o valor que foi arrecadado nesse setor ou departamento. A vereadora explica aqui, para evitar novas discrepâncias, apenas a variação de finanças passará a repor receitas. Até aí tudo bem, mas quem suporta viagens do edil? Todas as viagens do presidente são planificadas, tendo em conta que nem todas são pagas pela idilidade, né? Do momento, as viagens dele são pagas pelos parceiros que o convocam para participar de algum evento num determinado país. Eles pagam as ajudas de custo, pagam as passagens aéreas e ele se desloca para lá. A idilidade não posso ter em mente, porque tudo está lá na conta de gerência. Sim, não tenho em mente como me encontrou assim de surpresa. Mas tem um plano, temos ali no nosso relatório aquilo que foram as deslocações do edil, não só do edil, de todos os funcionários do município. Nós também estamos com um projeto ali de saneamento urbano, em que constantemente os gestores fazem viagem a Maputo para efeitos de prestação de contas, para efeitos de monitoria, para efeitos também de reciclagem, também financiadas pelo próprio Banco Mundial. Então, aquele valor que está ali reportado no relatório não é somente o valor do edil,
é do pessoal todo que se desloca em qualquer missão de serviço dentro ou fora do país. Como funcionava o esquema de desvio de fundos no município de Quelimane? Através de falsificação de recibos, simulação de pagamentos de serviços prestados ao município. E como justificavam? Através de viagens de membros das assembleias e funcionários que, por sinal, não beneficiaram de nenhuma viagem em 2024 para fora ou dentro do país, para além do próprio edil. Foi em janeiro que nos apercebemos de que havia a possibilidade da existência de um esquema fraudulento. Portanto, nós recolhemos os dados que nós tínhamos e encaminhamos às entidades de justiça. Portanto, por lei, quando há a desconfiança deste tipo de atos, há dois caminhos a dar. O primeiro é um processo interno e o segundo é um processo externo, portanto, que leva ao envolvimento, quer da Procuradoria-Geral da República, ao nível do distrito, quer ao Gabinete de Combate à Corrupção, quer à própria Cernic. Portanto, nós fizemos aquilo que era o nosso dever e agora aguardamos as atividades desses órgãos que são especializados em investigação, para que, de facto, aqueles que estiverem envolvidos possam responder pelos seus atos. Quantos são os suspeitos envolvidos? Bom, neste momento eu não posso dar números. O que eu posso dizer é de que já a partir de janeiro que nós estamos a trabalhar nestes assuntos e recolhemos alguns dados e esses dados estão com os órgãos de gestão da Justiça. Houve perdas financeiras para o município? Bom, conforme disse, nós estamos neste processo de apurarmos o impacto, a profundidade e os envolvidos. Porque quando os assuntos estão, digamos, naquilo que se tem dito em segredo de justiça, quanto mais nós falarmos, que foi o que alguns órgãos de comunicação fizeram, acabamos prejudicando a própria investigação. Eu tenho dito sempre de que corrupção, tentativas de falsificação existem em qualquer instituição. O importante é a atitude que é tomada para combater esses males. E, portanto, eu estou convencido de que tomamos aquelas que deveriam ser as medidas apropriadas e todo aquele que se envolveu terá que responder perante as instituições da Justiça. Qual é o tratamento a ser dado aos funcionários visados neste momento, neste processo? Conforme disse, a Constituição da República de Moçambique diz-nos que, até a condenação, temos que considerar de que todos existe a presunção de inocência. Portanto, nós queremos que sejam os órgãos apropriados a tomar as medidas que são prescritas pela lei. Porque se nós punirmos hoje, e já aconteceu antes, nós suspeitamos, houve algumas denúncias sobre alguns casos, nós tomamos medidas e depois provou-se que não era verdade e que uma ou outra pessoa não estavam envolvidas e depois nós tivemos que ressarcir essas pessoas. Portanto, para evitar que isso aconteça, nós estamos a seguir os passos e o nosso gabinete jurídico, a nossa inspeção jurídica, estão a trabalhar a todo gás para que o mais rápido possível estes casos possam ser esclarecidos. Enquanto o edil dá voltas milionárias pelo mundo com fundos do município, seus colaboradores passam meses à sorte, isso é, sem salários e subsídios, para além das vias de acesso que não se encontram em boas condições de transitabilidade. Que uma pessoa aqui dentro da cidade não faz nada. Minhas crianças até que não tem escola. Tem matrícula 11ª, 12ª, já pararam todos. Eu vou fazer o quê? Dizem que está a trabalhar, esse não é trabalhar. O que, por exemplo? Pagamento de salário com tempo e hora. Trabalhamos. 13º para pagar é uma guerra aqui. No município de Quelimane é uma guerra pagar 13º. Tem que ser a força, a luta. Complicado. Outra coisa, temos problemas certos aqui que não sei se talvez estamos em erro. Estamos há muito tempo que nos reunimos com o nosso edil. Aqui no Conselho Municipal. Há quanto tempo não reunimos? Para mim, eu posso dizer, já passam mais de 5 anos desde o mandato do Ndeu até agora. Nós nos reunimos com o presidente.
Só choramos nós aqui, só temos resposta dos que ele nomeou aqui a trabalhar, mas com ele não temos resposta com ele. Isso nos inquieta. Afinal de contas, estamos a trabalhar com quem e como. Por outro lado, um documento que a nossa equipe de reportagem teve acesso é a denúncia de desvio de fundos feitos pelo presidente da Assembleia Municipal, Manuel José, por sinal membro sênior da Renamo, a Procuradoria Provincial da República na Zambésia, que acusa diretamente o edil de Quelimane, Manuel de Araújo, de desvio de fundos para fins particulares. A mesa da Assembleia Autárquica da cidade de Quelimane vem por esse meio levantar ao conhecimento da Vossa Excelência aos seguintes fatos. A ausência sistemática e interrupta do edil de Quelimane, o Sr. Manuel de Araújo, fazendo uso de fundos desta autarquia para o seu benefício. Solicita-se, por vosso gentil intermédio, a audição da vereadora de Administração e Finança, a Sra. Clécia da Caridade, e diretor do Departamento de Finanças deste município, o Sr. Alexi, que sejam também solicitados os assinantes dos cheques, o Sr. João Mário, afeto no setor de planificação, e o Sr. Elísio Alexandre, o ex-diretor e ex-vereador do Departamento de Finanças. Igualmente solicita-se a responsável da agência de viagens Zambésia Travel, a Sra. Odete de Conceição, pela emissão de bilhetes de passagens do ano 2024 e de janeiro a maio de 2025, fornecimento de extratos de bilhetes, passagens do edil e de outros acompanhantes estranhos à autarquia. Diz o documento submetido à Procuradoria Provincial da República na Zambésia pelo Manuel José, presidente da Assembleia Municipal de Quelimane. Mas esta denúncia custou-lhe caro, porque os membros da Assembleia Municipal, pela bancada da Renamo, decidiu fazer um baixo assinado para a destituição do presidente da Assembleia Municipal, onde o assunto será debatido e decidido no próximo dia 10 de setembro, na sessão extraordinária da Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal da cidade de Quelimane, no uso das suas competências regimentais e em conformidade com o disposto no alínea B do número 1 do artigo 54 da Lei número 12/2023, de 25 de agosto, tem a honra de convidar a Vossa Excelência para participar na primeira sessão extraordinária da Assembleia Municipal da cidade de Quelimane, a ter lugar no dia 10 de setembro do ano 2025. A presente sessão extraordinária tem como ponto de agenda proposta de cessação de funções do presidente da Assembleia Municipal da cidade de Quelimane e consequente eleição do novo presidente, de acordo com o disposto do número 2 do artigo 65 da Lei número 12/2023, de 25 de agosto. A Frelimo, através do chefe da bancada, Celso Lopes, mantém as suspeitas e cobra respostas concretas sobre o paradeiro dos 86 milhões de meticais. Bom, como o assunto foi desboletado na primeira sessão ordinária, e de lá para cá, depois de ter sido constatado que havia esse rombo financeiro no Conselho Municipal, e passado ainda 2 meses, não temos nenhuma informação se o valor foi reposto ou não. E vamos ouvir se calhar vai prestar contas desse desvio, desse tal valor. Que a bancada da Frelimo sempre vem levantando. Mas, na altura que nós sempre constatamos que há este desvio de fundo e corrupção, o edil sempre apareceu a dizer que nós estávamos a mentir e que devíamos dar provas. Mas agora já aconteceu, eles próprios já têm prova. Já apareceram nas câmaras de televisão, nas rádios, órgãos de comunicação social, a confirmar da existência dessa corrupção e também da existência desse roubo financeiro. Então, aí, a bancada da Frelimo, na verdade, já concluiu com a informação que havia prestado e que sempre, recorrentes vezes, era negada, que não existia corrupção. Agora, a prova já está aí. O MDM também questiona a aplicação do montante. O que aconteceu é que na conta gerência que foi apresentado o relatório do ano 2024, quando foram confrontados as informações que continham nesses documentos, foi-se observar
que houve uma diferença em números de aproximadamente 86 mil meticais. Este caso foi despoletado pela bancada da Renam, e nós, como MDM, na apreciação dos instrumentos, que são os documentos, percebemos que as atividades planificadas e as realizações não cruzavam. Daí que foi-nos uma preocupação para poder perceber o que acontecia. Segundo a vereadora, naquele mesmo dia, ela pôde explicar que os 86 mil meticais ou milhões que estão em diferença, eles fazem parte da duplicação das receitas, porque, segundo ela, existem duas variações, uma que é da fiscalização, a outra que é da contabilidade, que fazem relatórios financeiros. Então, os dados foram duplicados. Mas esta questão vai ser reverificada hoje, porque os instrumentos naquele dia, na primeira ação, foram devolvidos, e hoje temos a oportunidade de poder apreciar, para poder sair mais com clareza ou poder se classificar como é que a diferença de 86 milhões de meticais ficou até a data. A recolha de receitas físicas, estamos a falar de dinheiro, é via sistemas informáticos. Então, se o município de Quelimane querer sair destes problemas de acusação, este e aquilo desvio de fundos, automaticamente deve optar pela informatização do processo de coleta de dados. E este processo não é tão caro, e nós, como MDM, já implementamos isto e temos implementado principalmente nas autarquias, agora à Beira, onde nós estamos a trabalhar. E os resultados da coleta de receitas fiscais por via de informatização é muito segura e é muito barata. E também traz resultados muito palpáveis. Já o chefe da bancada da Renamo, na sessão ordinária em que o relatório foi chumbado, afirma que este episódio expõe claramente um caso de desvio de fundo do Estado no valor de 86 milhões de meticais. 345.869.256 meticais e 94 centavos. Fazendo a diferença com o valor apresentado pela Variação da Administração e Finanças, mostra claramente o desvio do fundo de Estado no valor de 86.733.846,15 meticais. Excelências, tenhamos vergonha quando estivermos perante prestação de contas. Outro aspecto alarmante do relatório consta ainda uma despesa acima da receita arrecadada. Que tipo de gestão é esta? Aonde queremos chegar? Para piorar, o relatório na página 96 consta a conclusão, e nela, no último parágrafo da conclusão, consta que uma das situações que fez com que as metas não fossem alcançadas foram as mudanças climáticas com a passagem dos ciclones Ana e Gombe. Excelências, tenhamos vergonha de mentir aos munícipes. Eles não gostam de mentira. Quem disse que 2024 houve ciclone Ana e Gombe? Para o vosso conhecimento, foi no dia 13 de março do ano 2022 que entrou o ciclone tropical Ana e Gombe na cidade de Quelimane. Ciclones este que passaram muito menos antes do ciclone Fred, que passou em março do ano 2023. Para terminar, como aprovar um relatório que não espelha a realidade? O palágio dos palágios. Para ter mais pormenores sobre o assunto, a nossa equipe dirigiu-se ao Gabinete Provincial de Combate à Corrupção na Zambésia, mas a diretora não quis falar sobre o assunto, alegando que o caso ainda está em investigação. Enquanto a oposição aponta para as frequentes ausências do edil
como possível indício de mau uso de fundos. A administração municipal sustenta que se tratou apenas de um erro técnico, mas sabe-se que quem esteve envolvido nestas fraudes todas é a vereadora de Administração e Finanças, Clécia da Caridade, e o diretor do Departamento Financeiro do município, Alex, e os assinantes do cheque, João Mário, afeto ao setor de planificação, e o senhor Elísio Alexandre, o ex-diretor e vereador do Departamento de Finanças. Com posições diferentes e sem uma resposta definitiva, a polêmica sobre 86 milhões de meticais mantém-se viva em Climane e agora aguarda-se o desfecho do caso. Termina assim esta reportagem realizada por mim, Crescêncio Fernando, com financiamento do CIP, Centro de Integridade Pública, contribuindo para a promoção da anticorrupção e da integridade de Moçambique.